O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a que o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus queira, caríssimos irmãos e irmãs que numerosos estão concelebrando comigo nesta sagrada Eucaristia, Deus queira que nunca nos tire a oportunidade de ler, escutar, refletir, assimilar a palavra dele. Não façamos, diria quase uma besteira, de colocar palavras com a mídia que hoje abundantissimamente despejam na nossa cabeça, na nossa curiosidade, tirando tempo suficiente para nos entender um pouquinho com o nosso Pai do céu. Cortamos o diálogo entre os irmãos e hoje, com a mídia, corremos o risco de cortar o diálogo também com Deus. Jesus nos dá uma pequena amostra simples, mas maravilhosa, de como ele se relaciona com o Pai, que esta é a oração. E nos dá um pequeno exemplo de como Jesus rezava, com muita simplicidade. Pai, te agradeço que revelaste estas coisas aos simples, às vezes aos ignorantes, e as escondestes aos sabidos, aos inteligentes, os aculturados. E maneira deles se relacionar com o Pai. A oração é diálogo com nosso Deus. Deus é uma pessoa, não é um ídolo, uma ideia, uma qualquer hipotética presença misteriosa, uma divindade desconhecida. Agora nós conhecemos Deus como pessoa, porque o Filho dele veio aqui na nossa terra, se tornou um de nós, usou o coração de homem para amar a este Pai e usou a palavra humana para nos ensinar como rezar. Rezar com o coração e, quando for necessário, também usar a voz. Cuidado a não usar só a voz, falar de boca para fora, como diz o caboclo. E o coração está navegando com outras realidades. Deus olha o coração. Podemos rezar profundamente com o coração, embora a boca fique fechada. Podemos não rezar nada,
mexendo muito os lábios e o coração fica ausente. Coloquemos amor, coração na nossa oração. E não inventemos coisas extraordinárias para rezar. Rezar significa dialogar com o Pai. A gente conversa com o Pai do céu. Também quando a gente tem consciência de ter feito uma besteira muito grave, um pecado grave. Os pecados mais graves são assassinato, aborto, adultérios, corrupção, idolatria, macumba. Estes são os pecados mais graves que praticamente criam uma barreira entre Deus e nós, porque o pecado sempre gera morte, por isso chamamos pecado mortal, porque gera morte sempre, não falha, infelizmente. Quem admite o pecado com normalidade, admite a morte com normalidade e vai se dar sempre mal. Porque o pecado grave, a quem chamamos, como já disse, mortal, gera morte não só da vida da graça, mas gera morte também da nossa felicidade, da nossa paz, da nossa tranquilidade, da nossa harmonia interior, da nossa alegria, da nossa serenidade. Atrapalha, enfim, a nossa vida. Atrapalha a nossa vida que se relaciona com Deus e atrapalha a nossa vida também social, fraterna, familiar. Este é já um motivo para nós voltarmos a valorizar a nossa oração. Como estava dizendo, nem que por desgraça tivéssemos caído num pecado mortal grave, como já fiz algum exemplo, não abandonemos a Deus. A psicologia do pecado é como a criança, que quando faz alguma molecagem, uma desobediência ao pai e à mãe, e sabe que errou, se visse que o pai e a mãe estão chegando, dá no pé, some, porque sabe que pode apanhar. Isto é instintivo e funciona também nos adultos. Enquanto Jesus nos dá uma oportunidade para revolucionar este nosso instinto de fugir de Deus, pelo fato que sou pecador, que não mereço, que me afastei de Deus, Deus não se afastou de mim. Esta é a grande revelação. Deus é Pai e nos ama tanto que chegou ao ponto de sacrificar o próprio Filho Jesus, que é a sua vida, a sua felicidade, para salvar cada um de nós. O Pai nunca nos abandona, embora muitas vezes nós, numa beira do desespero, nós saímos com esta expressão: Deus me abandonou, se esqueceu de mim. Nunca Deus se esquece da gente, nunca nos abandona. Num instantezinho que Deus, faço uma hipótese, se esquecesse de nós, nos abandonasse, nós cairíamos no nada, não existiríamos mais, porque a nossa existência vem do nada e continua existindo porque Deus me continua criando. E se Ele continua me criando, significa que Ele está sempre presente com o seu poder, e Ele que é amor, com o seu amor. Acreditamos nisto? Nem sempre. Mas temos de acreditar, porque Jesus veio do céu, Ele que conhece o Pai, como acabou de dizer, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Para nós conhecermos o Pai, então, temos de conviver, nos relacionar com Jesus, agindo como Ele agiu, porque ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho revela.
Nós temos Jesus, o nosso mestre, ele que revela o Pai. Quem é este Pai? Por amor de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, encarecidamente suplico de joelho a cada um de vocês de arrancar da nossa educação que recebemos e da nossa instrução, cultura religiosa que nos formamos errada, que Deus é ameaçador, que Deus é condenador, é cobrador, que Deus está lá com a seta na mão para nos bater, para nos condenar e para mandar para o inferno. Este Deus que nós pensamos assim não existe, graças a Deus. Não existe. Existe o Deus Pai de Jesus, que aceita de sacrificar o próprio Filho, como foi, crucificando na cruz, para salvar a cada um de nós. E não desistir. Até o momento de a gente deixar esta terra com a morte, Deus está ao nosso lado, com esperança que a gente confie nele como Pai. Cada um de nós, homem ou mulher, padre ou leigo, cada um de nós somos, com humildade reconhecemos, filhos pródigos, pecadores, pecadoras. Mas somos, porém, filhos de um Pai que é amor e misericórdia. Por isso Jesus agradeceu neste Evangelho, esta noite, porque Ele que está celebrando esta missa. Pai, te agradeço e te louvo, porque revelaste estas coisas aos simples e as escondeste aos sábios, aos inteligentes, aos aculturados, aos que não precisam de Evangelho, de palavra de Deus, mas precisam só da cultura humana. Muito obrigado, Jesus, que nos deste esta mostra de oração, de confiança. Agora, caríssimos irmãos, vamos nos perguntar honestamente entre nós. Jesus elogia os simples, os humildes. Nós estamos sendo humildes, simples, perante Deus e perante os nossos irmãos? Simples e humildes são os que seguem Jesus, que um dia disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Um mestre verdadeiro que nos convence pelo testemunho primeiro e pela palavra também, que ele é sempre manso, não se aborrece conosco, não perde a paciência como nós perdemos facilmente. Jesus é manso, ele se proclama assim, e é humilde, embora seja Deus, único que poderia se enaltecer, porque é Deus, e Jesus se apresenta como humilde. E toda a vida de Jesus foi simples e humilde. Ele revolucionou completamente a estrutura mental, cultural da humanidade. Nós elogiamos, aplaudimos e, quem sabe, invejamos as pessoas que recebem aplausos, que são enaltecidos, que ocupam os lugares mais altos, o status social. Jesus não entrou neste caminho. Jesus apareceu nascendo o mais pobre dos homens, nem numa casa, numa gruta reservada para animais. E como morreu? Morreu despido, sem nada, sem nenhuma glória, com a coroa assim na cabeça, mas de espinhos. Não com manto regal, mas denudado, reduzido a nada, talvez um farrapo, tanto para salvaguardar o pudor dele.
Assim terminou a vida de Jesus. Depois ele tem a glória do céu, que nós vamos ver por toda a eternidade, se Deus quiser e nós também quisermos. Então nós temos de passar por esta fase de humildade, de simplicidade. Procuremos de abaixar o nível do nosso orgulho, da nossa soberba. Os soberbos resistem a Deus e Deus resiste aos soberbos. Diz a Sagrada Escritura, Deus se dispõe, se debruça em favor dos simples, dos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Não porque Ele quase toma a iniciativa de odiá-los, de desprezá-los. Não odeia, não despreza ninguém, já disse, Deus é amor, está ao lado. Só que ele não pode entrar na vida de um soberbo, não pode ajudá-lo, não pode lhe dar alegria no coração, não pode nem lhe perdoar os pecados aliviando-o, não pode nem ajudar. Por quê? Porque o soberbo é autossuficiente, fecha a porta e o portão da sua vida. Eu não preciso de Deus, eu conto com mim mesmo, resolvo meus problemas. Soberbo não se dobra, é seguidor daquele que foi Lúcifer, que se tornou Satanás, porque preferiu a soberba, a rebeldia, a autossuficiência, conduzindo infelizmente no seu engano até o primeiro homem, a primeira mulher, estragando a nossa felicidade. E Jesus, o novo Adão, veio para nos ensinar de novo a humildade, a simplicidade, como Ele é, como Ele foi e como Ele sempre será. E sendo que Ele não está sozinho, não veio Jesus sozinho, apareceu como um fantasma ou como uma meteora de improviso, Ele veio como qualquer homem vem no mundo, através de uma mulher, uma mãe, Maria. Quem foi Maria? Nós estamos neste belíssimo templo, belíssimo, riquíssimo, dedicado para ela. Aqui no frontal da Basílica, o mosaico mais bonito da Basílica está lá em cima, em que Jesus, o filho dela, coroa Maria como a rainha dos anjos, rodeado de 3 coros de anjos. Belíssimo aquele mosaico, mas isto depois da morte dela, ou melhor, depois que ela foi levada para o céu, com o corpo também, coroação de Maria. Mas antes de ela chegar a este triunfo que Jesus já alcançou, subindo ao céu no dia da ascensão, quem foi Maria? A mulher, a mãe maior do mundo, porque mãe de Deus, mas a mais humilde, a mais simples, a mais silenciosa, a mais disponível. Eu sou a serva do Senhor e sempre serviu, sempre serviu e sempre continua servindo. Não pense que Maria, uma vez coroada rainha do céu, ela esqueceu de nós. Ela é sempre mãe. Se lembra que Jesus, acima da cruz, confiou cada um de nós para ela. Esse é teu filho, essa é tua filha. E ela, como mãe, não sossega, continua intercedendo, continua se dobrando para que cada um de nós se coloque numa situação como ela sempre foi, servo, serva, humilde, simples, confiante, porque Jesus não quer condenar ninguém, quer salvar todo mundo. E por isso vale a pena, caríssimos irmãos e irmãs, numerosos, eu agradeço a presença de todos vocês, eu com vocês me sinto irmão de todo mundo, que estamos aqui com uma bela família, simples, humildes, nos perdoando reciprocamente, nos aceitando um com o outro, sabendo que nós estamos seguindo um mestre manso e humilde, que gosta dos simples e dos humildes. Deixemos a soberba, o orgulho, a vaidade, o enaltecimento, esta cobiça de glória que muitas vezes nos escraviza, mas fiquemos olhando com olhares de bondade, de humanidade, como Jesus olhava todas as criaturas, como Maria, nossa mãe, nos acolhe e nos ama.
e nos ajuda. Coloquemos em prática este Evangelho, agradeçamos a Jesus que agradeceu o Pai, que nos deu esta pequena, mas belíssima aula de vida cristã, para que nisto nós vamos reencontrar a paz, a harmonia, a alegria do coração, a serenidade e o agradecimento que estamos vivos ainda para seguir a Jesus, vivos para ser vivos eternamente. Aí sim vai ser a nossa glorificação por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.